nova normalidade, o novo novo, o novo normal, dê o nome que vocês quiserem, mas o fato é, queremos voltar, né? E dentro dessa perspectiva, eu convido e já agradeço ao Paulo, tá, pela sua disponibilidade de estar conosco. Paulo, seja muito bem-vindo. Por favor, aceite aí nosso abraço virtual, né? E os nossos agradecimentos. Com você, Paulo. Muito obrigado, Bertrand, pela apresentação e pelas palavras carinhosas, óbvio, e obrigado também ao Érico, ao França. Desde já agradecer a todos aí. Excelente, um orgulho nosso participar desse excelente evento, que eu não tenho dúvida nenhuma, nosso objetivo também é contribuir aí para o conhecimento de todos, né, e para ajudar a todos numa fase que a gente está passando, que chovendo molhado dizer que nunca nenhum de nós passou essa situação e, eventualmente, nenhum de nós jamais imaginou passar por uma situação, a palavra mais simples para usar é inusitada, mas, sem dúvida nenhuma, inacreditável essa situação que a gente está vivendo. Eu sou Paulo Jorge, sou responsável, sou líder da área de benefícios, saúde e benefícios da AEON no Brasil. Tenho o prazer de estar com essa empresa nos últimos 2 anos. Coincidência ou não, sou formado em medicina, mesmo como foi falado, e fiz uma especialização também fora do Brasil, no Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos, em saúde pública, o que, obviamente, nesse momento, e com todo o time de saúde da AEON, a gente está conseguindo trabalhar junto para poder oferecer para clientes, para empresas, uma orientação, dados, informações e também orientar e ajudar nas empresas que estão precisando de entender como se preparar para continuar convivendo com uma situação como essas. E a gente está chamando de retorno, mas vocês vão ver, está longe de ser uma situação como alguns eventos que a gente já passou na história, que são eventos com início, meio e fim, né? Diferente de todos os outros, a gente está passando por um evento que ele tem também uma pegada muito diferente. Eu vou fazer uma breve introdução aqui do que é a AEON, de algumas coisas que a gente tem refletido dentro da empresa. Eu tenho um colega meu, o Dr. Ubaldo, que trabalha comigo na AEON, também é um dos líderes da área de saúde da AEON, e ele vai adicionar algumas coisas ligadas a alguns projetos que a gente já está em implantação em algumas empresas Brasil afora. Né? Nós estamos vivendo, eu não sei quem é que está controlando aqui o slide, mas se pudesse passar aí o próximo. Esse é só para dar para vocês um número. Quem é a AEON? A AEON é uma empresa que lida com saúde e benefícios, é uma empresa que está presente em 120 países, 500 escritórios. O primeiro contato que a gente teve com essa situação com a Covid-19, diga-se de passagem, foi com os escritórios da China. A gente tem escritórios da China e temos a oportunidade, por conta disso, de acompanhar todos os desdobramentos e, inclusive, políticas de retorno ao trabalho lá da Ásia, em toda a Europa, onde temos escritórios em diversos países, e também nos Estados Unidos e na América Latina, com 9 escritórios que nós temos, né? 30 escritórios em 9 países. A AEON é uma empresa que trabalha com consultoria, basicamente, serviços profissionais, como a gente fala, e trabalha com todas as linhas de proteção à vida. Eu costumo dizer, eu sou médico, né? Tudo que é ligado a pessoas é com a gente na minha área. Então, seguros de saúde, vida, odonto, previdência, tudo ligado a pessoas, tudo ligado a estruturas, coisas, prédios, transportes e tal, ligado a outras linhas de ramos comerciais. Brasil hoje, 1.500 colaboradores, 1.000 deles praticamente só na área de saúde, né? Temos 13 mil clientes, aí mais ou menos 2.800.000 vidas no Brasil inteiro, realmente em todos os estados, praticamente, não vou dizer em todas as cidades, são 5.500 municípios, mas são diversos municípios onde a gente está presente. Se a gente puder ir para o próximo, a gente vai ver o que eu estava me referindo sobre o momento que a gente está vivendo, né? A gente olhou alguns episódios do passado e quando vocês olham muito o que acontece até nos Estados Unidos, onde, por força das circunstâncias, eles têm situações muito comuns de crises climáticas, por exemplo, como furacões, tufões, em alguns países você vê terremoto. Essa situação é uma situação que normalmente coloca todos os escritórios e empresas no mood, né? No modo sobrevivência ao evento, crise, mas normalmente é uma crise que tem uma data de início e uma data fim, né? Então o escritório recua, faz os seus planos de continuidade de negócios, nunca antes tão compreendidos pelos brasileiros e nós aqui no país, né?
que a gente ficava pensando, mas o que eu tenho que ter um plano de continuidade de negócio? Essa coisa é para quem tem furacão, terremoto, grandes queimadas, como na Califórnia. E hoje a gente está vendo que para que serve um plano de continuidade de negócio muito bem estruturado. Mas na Covid, a gente vê e antecipa que a gente vai ter um arco de eventos que vão ser cíclicos. E isso é uma coisa interessante de ter em mente, porque isso obriga as empresas, na hora que planejar um retorno ao trabalho, tenham a flexibilidade necessária para que, se houver necessidade, se a autoridade local recuar, a gente também recue o projeto, né? O plano. Se a gente fizer um planejamento de entrar no dia 22 de junho, que é daqui a 2 semanas, se naquela região o prefeito achar que os casos aumentaram, que há um aumento do gargalo do atendimento de saúde, mandar recuar de novo, a empresa tem que ter no seu plano como fazer esse recuo. Então, uma das características muito interessantes, até para se ter em mente, é que o plano tem que ter uma certa flexibilidade operacional e contar com essa possível variedade, variabilidade que se comportará de modo diferente nas diferentes regiões do país. A gente já está vendo isso. Isso é um impacto importante para quem tem pessoas em diversos municípios, né? Eu entendi que tem pessoas aqui de cidades de outros estados em que a realidade é outra, né? Hoje a situação na Bahia é uma, a situação no Rio de Janeiro é outra, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Há um espalhamento dos casos das regiões metropolitanas das capitais para os interiores, né? E isso está se comportando de forma... Já há casos em alguns estados em que a gente está vendo um aumento do número de casos. Em outros países também. Já houve países que tiveram que dar um passo atrás para recuar, porque o número de casos aumentou. E isso é uma coisa que a gente vai ficar vendo ao longo desse tempo. Próximo slide, a gente fala um pouquinho sobre qual é o impacto disso no mundo, né? Então, aqui à esquerda, uma pesquisa global em que a gente coloca o impacto enorme que isso teve em países que tiveram que colocar suas populações em ou lockdown, ou distanciamento social, ou quarentenas nos seus diversos graus. Embaixo à esquerda, a gente vê a expectativa da OECD sobre o impacto no PIB mundial, isso é o PIB global, é uma expectativa e aí isso mesmo, o que está aí essas duas linhas inferiores, é porque há uma possibilidade de impacto se houver uma onda, que é o que a gente está vivendo agora há uma previsibilidade de ter um impacto adicional se vier uma segunda onda, porque isso também já está sendo estudado. E ali à direita, vocês veem o impacto pelos principais países, eu fiz questão de botar a previsão do impacto no PIB brasileiro este ano, né, em termos percentuais, e também no azul claro, se houver uma onda, azul escuro, se houver uma segunda onda, quer dizer, se aprofunda a crise. O Brasil está batendo ali mais ou menos como a média dos países da OECD, mas se vocês olham França, Itália e mesmo o Reino Unido, o impacto é muito grande, com quedas de PIB estimados de chegarem a 11,5%, numa segunda onda, 14% de redução do PIB do país no ano. E por aquele quadro da esquerda inferior, vocês veem esse retorno ao que era a expectativa do PIB global não acontece em 2021, possivelmente em vários países não acontecerá em 2022. Isso é uma coisa para a gente ter em mente. Planos que envolvam, lógico, nossas empresas, mas, além disso, todo o plano de preparação financeira para a empresa, qualquer estrutura que a gente bote no ar para a gente tentar ter o equilíbrio financeiro, provavelmente vão se estender ao longo dos próximos 2 anos. Próximo slide. Eu já chamo a atenção de quais são as principais dimensões que a gente tem que pensar quando a gente elabora um plano, sendo bem o objetivo. São 4 principais, obviamente. A gente tem que pensar no impacto na saúde dos colaboradores. Isso é uma coisa que é de curtíssimo prazo. A gente botou os colaboradores em home office. A grande maioria das empresas, à exceção de indústrias em alguns segmentos, botou todos os seus colaboradores em casa, fizeram políticas de redução de distanciamento severos para cuidar da saúde dos seus colaboradores. Lógico que logo em seguida veio uma preocupação com o impacto financeiro. O plano de retorno ele tem que levar em consideração a abrangência geográfica da empresa. É uma coisa se você está concentrado num município do estado, outra, se você está em 20, 30, 50 municípios. A gente trabalha hoje com uma empresa que está presente
em mais de 1.000 municípios do país, que está presente em municípios em que o total da população brasileira chega a 100 milhões de habitantes. Então, é uma empresa com uma distribuição geográfica tremenda, em que a gente tem que ter a calibração dos planos de acordo com a realidade local, não só de casos, como da realidade sanitária e de saúde daquela região. E, por último, obviamente, eu chamo a atenção da necessidade da fluidez do plano da flexibilidade operacional do plano de ação por conta da fluidez dessa doença da Covid. Vamos em seguida para o próximo slide. E aqui eu já passo a palavra para o Baldo. O Baldo Carvalho é um médico que trabalha comigo no grupo, é um dos líderes dos nossos projetos de recuperação, e ele vai colocar para vocês alguns dos principais pontos desses planos que a gente tem como meta, e acho que talvez a gente tenha um tempinho aí para perguntas e respostas em seguida, a gente pode tirar as principais dúvidas aí dos participantes. O Baldo, com você. Ótimo. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal que está aí participando com a gente. É um prazer para a gente poder bater esse papo com vocês hoje. Acho que o Paulo já deu uma dimensão do contexto geral e acho que ficou bem claro para todo mundo que está envolvido aqui, vivendo o dia a dia de uma condição de saúde que é única, né? Acho que nenhum de nós viveu isso, então. É uma infecção com características particulares, né? O principal delas é que tem uma alta taxa de disseminação, e isso mostra pelos dados. Hoje a gente tem no mundo mais de 7 milhões e meio de casos já confirmados, mais de 420 mil mortes no mundo todo, já instalado em mais de 188 países. E no Brasil a gente já chega a quase mais de 800 mil casos e mais de 40 mil mortes, né? Então, e atrelado a isso, a gente tem uma questão de não ter ainda nada preventivo e nada curativo ainda para poder combater essa infecção que é tão severa, né? Então, diante desse cenário, a gente tem algumas alternativas para se preparar e para evitar que essa infecção ela se dissemine de forma rápida e que a gente tenha tempo para se preparar, as organizações se preparem, os serviços de saúde, as empresas, para que a gente não tenha impactos nos serviços de saúde, né, e nenhum tipo de dificuldade no processo de retorno, né? Então, esse é um dado importante para entender por que alguns pilares são importantes nesse processo, né? Então, entender o contexto crítico em que a gente está vivendo, não só o contexto epidemiológico, mas o contexto das organizações, o contexto econômico, isso é importante, e quais informações são relevantes nesse processo, como que nós, a sociedade em geral, pode reagir e responder a um momento de crise, adaptando as nossas rotinas de trabalho e tendo time de resposta mais tempestivo, né? Como que eu consigo, com segurança, né, restaurar o meu ambiente de trabalho para que ele seja seguro, acolhedor e que não tenha nenhum tipo de passivo para as organizações, quando entendermos que é o momento de voltar. Quais são os reais impactos que a gente vai entender para as organizações do ponto de vista operacional, regulatório, ocupacional, né, para que esse ambiente seja um ambiente mais seguro possível. Como que eu mantenho o meu negócio sustentável, né? Esse é um maior desafio, né? Com segurança e com sustentabilidade. E como é que a saúde corporativa vai trabalhar a partir de agora com essa nova realidade em que a gente viu que o home office funciona, né? Que a gente consegue produzir e que a gente precisa voltar com o máximo de segurança possível, tá? Então, dentro dessas 6 premissas, a gente precisa trabalhar alguns pontos que são fundamentais, já que a gente não tem nada preventivo e curativo para combater essa infecção tão severa. Então, a gente vai olhar alguns pilares aqui, alguns princípios que são fundamentais na tomada de decisão para retomada, ou mesmo na tomada de decisão para manutenção daquela equipe que já voltou a trabalhar, seja no ambiente corporativo, seja nas fábricas, nas lojas, que é entender o contexto epidemiológico de cada região, de cada município, de cada estado, tá? Para a tomada de decisão. Entender a estratificação de risco da população, né? Qual é a população que eu tenho maior segurança de voltar neste momento para que não haja nenhum tipo de risco para a saúde do colaborador, né? E essa população que voltou, como é que eu faço o monitoramento diário desse colaborador? Como é que eu faço a triagem? Como é que eu evito essa exposição no ambiente contaminado? Como é que eu faço todas as medidas para que a empresa tenha total segurança de que aquele colaborador que voltou está num ambiente saudável, que todas as medidas foram tomadas, já que a gente tem uma decisão de uma medida provisória, a 927, que questiona a questão do nexo causal do Covid, né? Isso é muito questionável,
mas o Ministério do Trabalho tem conversado com alguns clientes nossos em dizer como é que vocês estão se preparando para manter um ambiente seguro. Então, esse monitoramento diário ele é fundamental para garantir a segurança do colaborador e a segurança de vocês do ponto de vista ocupacional, regulatório e trabalhista. Tá? E 2 pontos que são importantes também. Como que eu acompanho mês a mês os reais impactos dos custos com Covid? Esse é um questionamento grande de todos os nossos clientes. A gente já mostra um pouquinho mais para frente. E quais são as ações de saúde que podem suportar essa população que está em home office ou essa mesma população que já voltou? A gente sabe que a gente tem mudado a nossa forma de trabalhar e a saúde mental é um tema muito importante nesse processo, que é um dos itens que a gente vai falar um pouquinho para frente. Tá? Vou explorar um pouquinho cada um desses pontos para vocês entenderem. Tá? Então, como eu falei, para a tomada de decisão para voltar ao trabalho ou mesmo para a manutenção, eu preciso entender qual que é o cenário epidemiológico daquela região, né? Eu entendo onde vocês têm vidas, eu entendo qual que é o real estado da epidemiologia naquela região, qual que é a demografia, qual que é a estratificação de risco, e aí eu começo a fazer algumas projeções epidemiológicas para que a gente consiga entender qual que é a curva de adoecimento dessa população, a utilização de serviços e o que a gente chama de maior ou menor vulnerabilidade epidemiológica daquela região, tá? Que é basicamente isso daqui. Eu consigo fazer um gráfico de dispersão, esse é um exemplo real de um cliente que tem vidas em todos esses municípios e ele precisa entender onde existe maior vulnerabilidade, né, do ponto de vista de proporção de novos casos, velocidade de crescimento da pandemia e vulnerabilidade do sistema de saúde naquele município. Sendo que o vermelho, aquele município é o estado mais vulnerável, o amarelo, uma vulnerabilidade intermediária, e o azul, teoricamente, menos vulnerável do ponto de vista de sistema de saúde. Então, isso aqui me ajuda para dizer se eu posso ou não voltar com maior segurança em determinado município, região de saúde, ou mesmo num grande estado onde vocês têm vidas, tá? O que vai acabar gerando é esse gráfico aqui, em que eu consigo saber por município, por estado, qual que é a maior ou a menor vulnerabilidade, sendo que esse vermelho mais escuro é o estado com maior vulnerabilidade e o laranja os estados com menor vulnerabilidade. Com essa ferramenta na mão, olhando isso diariamente, eu consigo ter poder de decisão e segurança para decidir e programar o retorno ou mesmo manter as pessoas que voltaram ao trabalho em determinada região ou mesmo recuar uma estratégia de retorno. Não é o momento de voltar porque, por algum motivo, essa região se tornou vulnerável e eu preciso alertar isso para as populações que estão envolvidas em cada uma dessas regiões, tá? Então, o painel epidemiológico e essa distribuição por município, por estado e por região de saúde, ela é fundamental, tanto na retomada, no planejamento da retomada, quanto na manutenção daqueles que já voltaram para manter um ambiente seguro e evitar um passivo trabalhista para vocês, tá? Então, esse é o primeiro cenário que ele é fundamental. O segundo cenário, eu já entendi a epidemiologia de cada estado e agora eu vou programar o meu retorno naquele estado ou naquele município em que eu entendo que existe uma menor vulnerabilidade. Só que eu não posso voltar todo mundo ao mesmo tempo, né? Eu preciso, de uma certa forma, fazer o que a gente chama de mapeamento de risco populacional. É um questionário simples em que a gente aloca os nossos pacientes em 4 grupos e, a partir disso, a gente volta de forma escalonada naquelas regiões onde a gente já identificou uma menor vulnerabilidade epidemiológica. Eu volto com o grupo 1 e acompanho o cenário epidemiológico e a evolução diária de saúde de cada um desses colaboradores durante pelo menos umas 2 semanas para decidir se eu já posso automaticamente passar para o grupo 2, para o grupo 3 e sempre uma ressalva para o grupo 4, que é o grupo de risco, onde a exposição e a contaminação pela infecção gera uma piora significativa, aumentando as taxas de letalidade da doença e automaticamente um passivo maior para vocês. Então, essa estratificação de risco ela é fundamental para, inclusive, dar maior segurança nesse processo de retorno, para que a gente consiga garantir que volte ao trabalho aquela população que tem o menor risco de evoluir com um quadro desfavorável caso se infecte pela infecção por Covid. Tá? Então, entendi o cenário, eu estratifiquei em 4 grupos, e agora eu vou voltar com o grupo 1 para o processo de trabalho, ou mesmo para aquele que já voltou para acompanhar. Eu preciso monitorar diariamente a saúde desse colaborador. E por que diariamente? Né? Eu preciso identificar no ambiente de trabalho qualquer caso fortemente suspeito de infecção por Covid, porque isso gera uma série de ações
para o colaborador e para os contactantes do trabalho e do domicílio, né? Então, se um caso positivo de Covid na empresa de vocês está trabalhando, a gente precisa isolar esse colaborador, isolar os contactantes, definir o melhor teste, monitorar esse paciente de forma proativa, seja no domicílio, seja no encaminhamento para o hospital, seja na internação hospitalar, para garantir que todo o processo de condução desse caso foi bem feito, para que vocês tenham a segurança de monitorar esse paciente, monitorar os contactantes do trabalho, monitorar os contactantes do domicílio e fazer toda a estruturação do ambiente de trabalho para garantir que aquele ambiente, com caso positivo para a COVID, seja descontaminado de forma efetiva, para que a gente possa pensar no retorno numa segunda onda para aquela população que teve algum caso positivo. A gente tem alguns clientes, por exemplo, que voltaram e que a taxa de contaminação da população que voltou foi de 20%. Tivemos que voltar atrás, fazer todo o processo de triagem novamente, para que a gente consiga voltar depois de todo o ambiente descontaminado, todas as medidas de saúde adaptadas. E toda a população que se infectou estabilizada, pensar no retorno proativo, né? Esse questionário, ele gera para a gente duas informações. Um paciente do grupo verde, que é aquele que o risco é baixo, ele pode trabalhar normalmente, e o risco vermelho, né? Algumas empresas usam isso até como porta de entrada para o trabalho. Se você está com o seu passaporte verde, você pode trabalhar. Se o seu passaporte é vermelho, você não vai trabalhar e vai voltar para casa ou vai ser encaminhado por um direcionamento médico ou de enfermagem para que você seja monitorado e evite a contaminação do ambiente de trabalho, tá? Para algumas empresas, essa triagem ela pode ser feita até presencial por médico e por enfermeiro, de acordo com a pulverização ou mesmo com a concentração de vidas. Mas esse monitoramento ele é feito através de um questionário eletrônico, que pode ser por QR Code implantado nas lojas, no ambiente corporativo ou mesmo em qualquer outro ambiente de trabalho. Pode ser através por e-mail, SMS, WhatsApp, mas precisa ser respondido diariamente para que esse trabalhador que volte não tenha nenhum tipo de complicação caso se infecte pela doença. Tá? Então, esse é um dado importante e esse monitoramento ele é compartilhado diariamente com os RHs e com as equipes de saúde ocupacional para que eles tenham visibilidade e tomem as medidas sanitárias, ocupacionais e trabalhistas necessárias e com toda a comprovação documental caso exista algum questionamento em relação a algum caso positivo do Ministério do Trabalho. Tá? Então, esse ponto é um ponto super importante do processo, que gera maior trabalho, mas que é, dentro desse processo, o mais importante de todos. Voltar com segurança e monitorar o colaborador diariamente para que ele, mais do que testar, é monitorar diariamente esse paciente do ponto de vista de saúde e de risco de sinais e sintomas por Covid. Tá? E aí, a gente já entendeu o cenário epidemiológico, a gente já estratificou por grupo de risco, a gente já voltou com essa população e estamos monitorando a saúde do colaborador e eu, paralelamente a esse processo, internamente, quando a gente tem as bases assistenciais de sinistro, de cadastro, de prêmio dessa população, a gente acompanha mês a mês quais são os reais impactos da infecção pelo Covid nesse momento. O que a gente tem visto é que, quando você compara os mesmos períodos do ano passado, então março, abril e maio do ano passado, com março, abril e maio desse ano, quando eu falo só de senhas de internação, a gente tem identificado em alguns grandes conglomerados uma queda de 50% a 60% no volume de senhas que estavam abertas no sistema, né? E, consequentemente, o volume financeiro. A gente ainda não sabe ainda o real impacto dos custos com a internação clínica do Covid, o quanto que eu deixei de gastar, por exemplo, com exames eletivos, com consultas eletivas. Isso a gente vai acompanhar mês a mês, a partir do momento em que as contas começam a cair, porque tem um delay até de 90 dias, tá? Então, esse monitoramento e esse comparativo com o mesmo período do ano passado e os reais impactos disso no processo de sinistralidade de vocês e na projeção de custos, era um trabalho que exige o acompanhamento mês a mês, mas não podemos ser taxativos em relação a se o impacto vai ser positivo ou negativo do ponto de vista de plano de saúde, mas é uma prerrogativa importante nesse processo, tá? E, por fim, né, quais são os instrumentos e as ferramentas que a gente pode se apoiar para que a gente consiga, além de manter a saúde do colaborador, a gente garantir outras estratégias que precisam ser implantadas para que não haja nenhum impacto na produtividade. Então, a gente tem visto muita questão de saúde mental. Então, tem matéria psicologia, um programa de saúde mental bem implantado, bem elaborado, um EAP, né?
A gente tem visto também muita questão de problema osteomuscular, com dor cervical, lombar, pelos trabalhos no home office. Então, trabalhar a melhora da postura, alongamento, fortalecimento com medidas de ergonomia e de doença osteomuscular, isso é fundamental. A gente tem visto que os pacientes têm ficado mais sedentários e ganhando peso, então a parte de nutrição e atividade física é fundamental. São alguns exemplos dos principais apontamentos que o home office tem trazido e que a gente precisa estar atento em relação a esse processo, né? Discussão webinar, igual a gente está fazendo nesse momento, materiais de comunicação, orientações para o colaborador, ferramentas de telemedicina e de suporte 24 horas para a população, para que ela possa ser bem orientada, para que ela não precise procurar o pronto-socorro. Isso aqui é importante, porque a gente já sabe que os pacientes infectados por Covid, 80% vão ter sintomas muito leves. Não precisam buscar o pronto-socorro, nem se expor a um risco maior. Então, a gente tem visto cases de alguns clientes que a gente tem conseguido evitar, e cerca de 90% dos pacientes que ligam teriam buscado pronto-socorro se não tivesse uma ferramenta de telemedicina para orientar, para monitorar e para acompanhar. E somente 20% vai precisar de buscar o hospital, e essa ferramenta pode também orientar e direcionar da melhor forma o melhor hospital para ser procurado e monitorar esse paciente. E participar nos comitês de saúde de crise do Covid-19 para ajudar no monitoramento, as medidas sanitárias ocupacionais e para acompanhar os custos desses pacientes ao longo do tempo, tá? Então, esse é um pouquinho do que a gente tem discutido com os nossos clientes e o que a gente queria compartilhar com vocês hoje. Aqui estão os nossos contatos, né, o meu e o do Paulo Jorge. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram entender um pouquinho mais em relação a um detalhe mais específico, podem nos acionar pelo telefone ou pelo e-mail e a gente abre para perguntas. Bertrand, Érico e França, eu queria adicionar só alguns pontos que na nossa fala são muito importantes das pessoas lembrarem. Foram criadas algumas lendas, né, alguns mitos, né, ao longo dessa situação, né? Um deles, essa história muito importante, uma preocupação é muito relevante, essa história dos custos, né? Como o Baldo falou, a gente, pelo ciclo de pagamento dos prestadores com as suas operadoras, a gente agora começa a receber essas contas. Óbvio que a gente também está em contato já com alguns países de fora do Brasil. O que está se vendo no mundo inteiro é essa questão da redução dos custos assistenciais por questões não Covid e uma entrada das contas assistenciais do Covid. Não só no mesmo tempo, obviamente, pela questão do ciclo, né? Então, houve uma baixa importante, houve uma fuga grande de clientes e das pessoas, dos prestadores de saúde. E as contas da Covid, o que elas mostram? Lembrando, é uma internação clínica, né? É uma internação clínica de um período de duração mais longo do que uma internação clínica comum. É uma internação clínica com custo diário maior do que uma internação clínica comum. Acho que todos viram algumas cenas de hospitais no mundo inteiro, né? Cenas de pacientes, às vezes, em CTIs. O volume de recursos para tratar de um paciente desse, não só recursos materiais como recursos humanos, é bem superior ao que se usa numa internação comum. Portanto, o custo médio de uma diária, obviamente, é maior, o tempo médio de permanência hospitalar maior, o quão maior está variando de país a país. Estados Unidos, algumas coisas em torno de 40%, 60% mais caro. Na Europa, muitos países com sistemas públicos, temos tempos médios em torno de 12, 14 dias de internação, estou citando tempos médios quando o paciente vai para o CTI. Óbvio que tem pessoas que ficam 1, 2, 3 meses, mas esses a gente retira dessa amostragem quando ele é muito longa a permanência. A média tem sido algo em torno de 12, 13 dias, a mesma coisa no Brasil. O outro ponto que eu queria salientar, o Baldo falou da história do passaporte. Tem muitas pessoas que estão perguntando sobre um tal de passaporte de imunidade. Não existe passaporte de imunidade, isso é uma lenda, isso é um mito que foi criado, né? As pessoas, em algum momento, se é nosso desejo, lógico, a gente tem alguma coisa que diga estamos imunes e podemos voltar à vida normal. Isso não vai acontecer, o Baldo salientou bem, a gente só vai ter tranquilidade de pensar em voltar à normalidade quando ou um tratamento eficaz aparecer, coisa que ainda não apareceu, ou, obviamente, a vacina chegar em larga escala. A gente precisa de uma massa de população vacinada ou com imunidade para uma determinada doença que seja significativo para que as taxas de infecção caiam. Isso demora ainda um pouco para chegar.
E eu queria falar um pouco também de testes que tem um pouco a ver com essa história de passaporte de imunidade, né? Testes, eles não são, importante vocês lembrarem disso, os testes não são fundamentais para que a gente planeje um retorno ao trabalho. Tem empresas que querem fazer testes, tem empresas que suas matrizes exigem testes. Lembrando que tem uma adaptação cultural de sistemas de saúde. Europa, sistemas de saúde todos públicos. Canadá, sistema de saúde público. Normalmente, quem oferece os testes são os governos. Na Ásia, muitos sistemas públicos, às vezes não são sistemas públicos, mas os governos resolveram investir em testagem maciça. No Brasil, não é assim. Apenas o RT-PCR, feito na emergência, com diretriz de utilização da ANS, é coberto pelas operadoras, os testes sorológicos ainda não. Então, nós temos o teste para detecção do vírus ativo, é aquele do nariz e da garganta. Meu sobrinho fala que é o do cérebro e o do estômago, porque ele vai tão fundo que realmente não parece ser no nariz e na garganta. Mas aquele é para detecção do vírus, e temos as sorologias, detectar se você já tem anticorpo e que tipo de anticorpo você tem. Tem 2 testes aqui. Os rápidos, aqueles de cassetezinhos, aquelas fitinhas, né? E os de balcão, que você vai no laboratório, colhe sangue, deixa lá, o laboratório faz exame e tal. Todos os testes têm eventuais aplicações interessantes, tem momentos para ser feitos, só saliento mais uma vez para todos. Não é fundamental fazer testes em todos para definir quem volta para trabalhar. Até porque, obviamente, eu que estou totalmente assintomático, se eu fizer o RT-PCR, a chance de eu encontrar o vírus é baixa. Posso encontrar, eu posso estar com a doença e ser assintomático. Mas eu posso ser negativo e não saber se eu já tive a doença e o vírus já não está mais comigo. Sorologia. Uma das imunoglobulinas começa lá pelo 7º dia, dá positivo, a outra lá pelo 12º dia dá positivo. E a gente tem momentos em que a gente colhe eles. E outra, se você fizer um teste e der positivo, sorologia, dependendo da sorologia que seja, você vai precisar de um outro para fazer. Então, é uma cilada, às vezes, a história da gente achar que os testes são fundamentais, porque quem pensa em testes e se vê obrigado a fazê-los, provavelmente vai ter que ficar repetindo eles a um momento, e isso, economicamente, é bem desafiador. Então, o ideal é que o plano de retorno preveja as 2 situações. Se eu tiver teste, se eu for fazer teste, eu ajo desse jeito, incorporo o resultado desta maneira. Se eu não for fazer, é um protocolo baseado todo em sintomas, presença ou ausência. E vou fazer um plano que, sim, ele também funciona, e funciona muito bem. Eu queria deixar só essa mensagem e abrir aí para possíveis perguntas e dúvidas aí. Fantástico, fantástico. Muito obrigado aí, Ubaldo e Paulo. Tá? Eu estou aqui aguardando através do chat as contribuições, as perguntas que vocês tenham. Tá? Mas eu queria já fazer uma primeira provocação, até para um ponto que possa ajudá-los. Né? Na sua abordagem, Paulo, você falou da questão da fluidez de informações, né, sobre o comportamento do Covid e tal, a importância disso. E aí isso me surgiu à cabeça. Na percepção de vocês, o quão ainda é grande, ou pode ser grande, esse desconhecimento do comportamento desse vírus? E isso se tornaria um elemento de grande dificuldade, ou de dificuldade no planejamento de retorno, tipo assim, ele pode se comportar de uma forma inesperada lá na frente? Perfeito, Bertrand. Eu não sei se você é médico, mas você acertou na mosca. É exatamente isso. As pessoas andam irritadas, eventualmente até com a própria Organização Mundial de Saúde, né? Porque a ciência ela está longe de ser exata, né? Ela está longe de ser exata. Aliás, se vocês olharem enfim, nas reportagens, seja impressas ou escritas ou digitais, vocês vão ver que a gente chama de novo coronavírus. O coronavírus é um vírus que já está aí há algum tempo, já se conhece várias doenças que são transmitidas por coronavírus, é um tipo específico. O novo coronavírus, que é esse da doença Covid-19, ele é novo. Comportamento ainda não conhecido. No início se falava que todo mundo passava para todo mundo. Lá no início se falava que só os de maior risco faleceriam. Só as pessoas com doenças cardiovasculares importantes, diabéticos, obesos ou extremamente idosos.
a gente vê comportamentos que variam muito. Pessoas jovens, sem nenhuma doença de base, sem nenhuma doença pré-existência. Inclusive atletas que padecem, falecem pela Covid, a gente vê pessoas tendo alta nos hospitais com 100, 101 anos. A gente fala desde o início, crianças. Como se comportam as crianças? Passam uma doença ou não passam uma doença? Tem trabalhos que hoje dizem que acham que as crianças, dependendo da idade pequenas, não transmitem a doença. Tem trabalhos americanos que já falam o contrário, transmite. Eu, por acaso, acompanho um caso nas minhas ainda aventuras e atividades médicas, porque eu mantenho meu CRM ativo e eu tenho meus pacientes. Uma criança de 6 meses, positiva, vírus, doença, febre, desconforto respiratório, os dois pais, 6 meses, chance da proximidade com os pais, 100%, íntima relação. Os dois pais negativos até agora. Agora é 1 mês depois da criança ser positiva. Então, eu concluiria dizendo o seguinte: não se tem um conhecimento pleno sobre a doença, isso é fato. E isso tem que ser incorporado, sim, no planejamento. Então, não existe nenhuma medida única, máscara, isolamento, higiene, qualquer medicação que vocês tenham ouvido falar, não existe nenhuma medida única, isolada, seja suficiente para a gente saber que a gente tem um nível de proteção adequado. É um conjunto de medidas. A gente fala de APIs, dicas de passagem, o Baldo falou a preocupação que as empresas têm na questão da saúde ocupacional, né? O STF deu lá atrás essa condição e hoje já existe essa preocupação. EPIs, máscara, tem que ser dadas para os seus colaboradores. Lembrem-se, uma outra coisa importantíssima, saúde ocupacional. Uma doença ocupacional é aquela que você pega no ambiente de trabalho ou no transporte indo e vindo. Então, a gente tem que ter uma preocupação adicional se os nossos colaboradores, por exemplo, usam transporte público. E usar o transporte público e pegar a doença, porque você pediu para um colaborador voltar a trabalhar e ela pegar a Covid, é sim considerado uma doença ocupacional. Então, EPIs, distanciamento é importante. Temos que ter medidas no ambiente de trabalho que mantenham esse distanciamento. Muito provavelmente, 100% das empresas, eu não conheço, obviamente, os ambientes de trabalho corporativo de todas as empresas, mas muito provavelmente as empresas não vão poder voltar 100% numa determinada fase inicial, porque você tem que manter um distanciamento. Elevadores, uso comum do prédio, andares, né? Então, distanciamento é outra, higiene frequente e bem feita, outra medida. Então, é um conjunto de coisas que hoje faz com que a gente garanta uma proteção adequada. E vai ser assim enquanto a gente não adquire mais conhecimento, enquanto a gente não tem uma vacina eficaz em larga escala distribuída no mundo. Estamos falando de uma vacina que tem que cobrir bilhões de pessoas. Isso não é uma coisa simples assim de ser feita. Você está certíssimo, Bertrand. Eu só contribuir aqui, Paulo, nessa conversa. Acho que a gente, enquanto, né, cidadão, essas medidas elas são fundamentais porque a gente fala de evitar o aumento de contaminação, que a gente chama de R0. Quanto que uma pessoa infectada transmite para uma ou mais pessoas. O grande risco é que os pacientes assintomáticos ou pré-sintomáticos, que ainda não manifestaram aquele quadro clássico da infecção respiratória, eles acabam vivenciando ambientes não controlados, né? E aí a gente começa a andar na rua, a gente não usa máscara, a gente não tem distanciamento, a gente usa estruturas contaminadas, a gente está no ônibus. Então, a gente, enquanto cidadão, precisa entender que usar máscara de casa para o trabalho, trabalho para casa, manter o distanciamento, fazer uma asepsia adequada das superfícies, lavar as mãos, não manipular a mucosa, nariz, olho e boca, elas são as únicas medidas atualmente para a gente evitar um colapso do sistema. Porque se a gente imaginar que se todo mundo começar aqueles que não são do grupo de risco, trabalhar em ambientes não controlados, isso gerar uma alta disseminação da doença, a gente vai ter em um curto espaço de tempo um número de casos muito alto. E a gente não está preparado para isso. Então, enquanto a vacina não chega, enquanto um tratamento eficaz para evitar diminuir a piora do quadro não chega, quando eu não tenho nada que não seja de medida sanitária realmente, a gente precisa entender que isso é fundamental para que a gente tenha tempo, porque a ciência demora muito tempo, né? Uma vacina em geral é de 2 a 3 anos. A gente está tentando, em tempo recorde, colocar em produção e teste em humanos em pouco menos de 1 ano, que é o que a gente está vendo fora do país,
né, na Inglaterra, na China, aqui no Brasil, faz alguns testes. Então, isso é fundamental porque o vírus já tem uma predileção para atacar mais pessoas. Ele ataca mais do que o influenza, por exemplo. Um infectado contamina 3. Mas isso pode aumentar dependendo da região, do grau de isolamento social, do grau de comprometimento com as medidas sanitárias, para que o que aconteceu, por exemplo, em alguns estados do norte, do nordeste, em que a gente teve realmente um colapso do sistema, porque a gente não se preparou para isso. Então, essas medidas são fundamentais para a gente se preparar ao longo dos meses para uma medida um pouco mais efetiva do ponto de vista sanitário, que vai ser realmente a vacina quando for testada com maior, e tem que ter capilaridade, tem que atender uma população enorme para garantir uma medida sanitária mais eficaz. Perfeito, perfeito, Paulo, perfeito, Paulo. Eu tenho aqui uma contribuição, uma solicitação de Cristiane Lago, onde ela nos pergunta o seguinte: quando ocorrer o retorno, né, o fator psicológico dos colaboradores será um fator primordial de acompanhamento pelos setores de RH e saúde ocupacional? Porque hoje nós fazemos esse contato, esse acompanhamento, né, em ambiente de home office, nós disponibilizamos canais para fazer esse tipo de acompanhamento, mas e o voltar, né? Além das questões de saúde ocupacional, no tocante às ações mencionadas por vocês, de monitoramento e tal, esse aspecto que a Cristiane levanta, né? O acompanhamento, a questão psicológica do colaborador ao voltar. Isso é algo considerado no plano, ou deve ser considerado no plano? Eu faria o seguinte comentário. O ponto número 1, isso é uma coisa que está sendo importante hoje, mesmo no home office, né? Vocês entenderem, se vocês prestarem atenção na dinâmica que a gente está vivendo, né, ela não é uma dinâmica normal de home office, como a gente entendia há 3 meses atrás, o home office, né? A AEON fez um teste do seu plano de continuidade de negócios em novembro. Por acaso era um teste que a gente é obrigado a fazer por determinação da empresa, uma vez por ano. Fizemos, né? Naquele momento, algumas pessoas ficaram em home office, quem tinha laptops, obviamente, trabalhou de casa, quem tinha capacidade não precisava necessariamente estar em algum ambiente em que o recurso que ele usa não tivesse necessariamente no escritório, a gente conseguiu deixar dentro de casa. Mas é óbvio que a gente não conseguiu deixar dentro de casa nem próximo de 100%, deixamos lá 60%. E a gente estava vendo, e muitas empresas já têm políticas de home office, né? Aquela coisa que você escolhe um dia na semana, às vezes 2, não pode ser segunda, não pode ser sexta, ou eventualmente é livre. Alguns fazem isso como uma política até de meritocracia, aqueles que têm desempenho melhor podem ter home office. Tal. Uma coisa é a gente ficar um dia em home office, em que eventualmente a gente está ali plugado nas reuniões, em que a gente acompanha o que está acontecendo no escritório. Outra coisa é a gente ficar como estamos hoje, algumas empresas chegando a 90 dias, 3 meses em casa, em que a nossa rotina se mistura na rotina da nossa casa, né? Tem pessoas, vocês acompanham isso nos calls, né? Nas reuniões, né? Pessoas com filhos pequenos que subitamente começaram a ver sua mãe em casa, seu pai em casa, e, óbvio, tem uma certa dificuldade de entender que o pai e a mãe estão trabalhando. Então, crianças fazem parte do dia a dia natural das reuniões. As demandas das crianças, alguém tem que descer para fazer o almoço, alguém tem que descer para fazer o jantar. As reuniões têm uma dinâmica que você não chega 5 minutos atrasado, 10 minutos, você está descendo de um andar, ou saiu de uma sala e foi para outra sala. As reuniões acabam às 9 e começam às 9. A outra acabou às 10 começa às 10. As pessoas começaram a se ver numa rotina de trabalho muito mais longa. Isso está trazendo muitos casos de burnout, aquela sensação de que as pessoas não estão entendendo porque que o volume de demanda está crescendo tanto, não estão sendo capazes de lidar com isso. Isso associado ao que o Baldo já comentou, de problemas ergonômicos, muitas empresas demoraram um pouco, natural, não é nenhuma crítica, mas demoraram um pouco a dar o passo de disponibilizar os móveis, né, as cadeiras, né? Muitas ainda nem o fizeram. As pessoas não têm em casa cadeiras que são adequadas para você sentar o dia inteiro por 90 dias. Você fazer um home office um dia é uma coisa, né? Então, assim, hoje já está sendo um problema enorme. Quando na volta continua sendo um problema e associa-se não só essa questão do acompanhamento psicológico, a gente tem um plano para ter hoje o acompanhamento disso e recomendações ativas das áreas de recurso humano em conjunto com as áreas de saúde ocupacional, de como você ajuda o colaborador a lidar com esses 2 desafios principais, saúde mental e saúde ergonômica.
E um outro ponto na volta, além da saúde psicológica, certamente a gente vai ver pessoas quedando fragilizadas, falando que não aguentavam mais ficar em casa, eventualmente até demorando um pouco ao trabalho voltar ao ritmo normal, mas a gente vai ter um desafio logístico, né? A grande maioria das empresas, como eu falei, não voltam 100% no primeiro momento, volta o grupo 1, e aí fica o grupo 1 no escritório e o grupo 2, 3, 4 em casa. Mas como a gente quer que, eventualmente, outros grupos também voltem em algum momento, e eu tenho o desafio da ocupação espacial do escritório, eu, eventualmente, num dia tenho um grupo 1 trabalhando, no outro dia eu vou ter um outro grupo trabalhando. Vai ter uma escala de ocupação. E a gente vai ter um período longo em que a gente vai mesclar pessoas que vão estar em home office e vão fazer reuniões junto com pessoas que estão lá no escritório e, eventualmente, não vão poder ocupar 100% de uma sala de reunião. Então, a gente vai ter um desafio psicológico, sem dúvida, que já temos hoje, e ele vai chegar perto da gente, e vamos ter um desafio logístico que os planos também precisam pensar em como acompanhar esse desafio logístico. Deixa eu só contribuir aqui também, que acho que a gente tem visto, sim, a gente sabe muito bem que a nossa saúde emocional parte muito da nossa interação social, né? E a gente não tem interagido de uma forma como a gente interagia anteriormente. Então, a gente tem que pensar que a gente já tinha pessoas com algum grau de doença psiquiátrica, né? Isso já é instalado, mas estabilizado. Isso piorou muito nesse processo de home office. E algumas pessoas que não tinham nenhum tipo de doença psiquiátrica, seja ela burnout, ansiedade, depressão e pânico, passaram a ter por estar em casa por uma rotina que não estão acostumados. A gente, infelizmente, né? Mais a gente falha, horário para acordar, horário para almoçar, pausas durante os intervalos, a gente sabe que a gente está mais disponível no ambiente de trabalho e automaticamente isso gera uma alteração da nossa estrutura de trabalho, além de ter a questão, a família tem casa, a esposa, os filhos, a atividade, é para casa, então todo esse contexto piorou o nosso ambiente de trabalho domiciliar, no sentido de piorar o nosso estado emocional. E acho que tem 3 pontos no retorno. Um apoio para a liderança, como é que a liderança trabalha com essa questão da saúde mental nesse retorno, como é que eu já identifico as populações que sabidamente já têm algum passado psiquiátrico para já identificar precocemente e acompanhar mais de perto, e aquelas que passaram a apresentar pânico, burnout, ansiedade durante o home office que vão se exacerbar no retorno por medo de contaminação. Boa parte dos que vão voltar com medo de contaminação. Eu tenho medo, eu moro com a minha avó, eu moro com a minha mãe, que é do grupo de risco, né? Eu tenho filho pequeno, então tem uma série de fatores, e tem estrutura econômica, tem uma série de fatores que a gente precisa preparar a liderança e preparar os colaboradores, identificar precocemente quais são os de maior risco, para dessa forma a gente fazer alguma ação do ponto de vista também preventivo, tratar aqueles casos mais críticos, mas prevenir a piora de qualquer quadro psiquiátrico quando voltar ao trabalho por risco de contaminação. E se a gente monitora esse paciente diariamente, a gente minimiza e muito essa questão do medo, da ansiedade, do risco de contaminação, porque diariamente eu estou conversando com ele, estou dando informação qualificada, eu estou acolhendo esse colaborador, aí ele sente que a empresa está cuidando, o ambiente está bem adaptado, todas as medidas necessárias, então ele se sente confortável, mas isso é um movimento que a gente precisa acompanhar diariamente para suportar, mas sem dúvida a saúde mental e a saúde osteomuscular são 2 temas importantíssimos nesse nosso retorno. Sem dúvida, Paulo, sem dúvida, Paulo. Nós estamos já com alguns minutos finais, acho que talvez exista um espaço aí bem rápido, se alguém tiver mais uma última pergunta a dirigir aos nossos palestrantes, ao Paulo e ao Waldo, tá? Alguma outra pergunta, alguma última pergunta para eles? Se quiser fazer usando o microfone, pode fazer, por favor. Bertrand, Paulo, eu queria só reforçar um aspecto que tem a ver com essa última pergunta importante. E eu acho que torna o desafio das áreas de RH, de fazer um acompanhamento, fazer um mapeamento mais refinado. Veja, duas questões. Nós temos no que a gente está chamando de retorno, que a gente não sabe exatamente precisar como isso vai se acontecer, como isso vai se dar. A para a organização, o perfil, o ramo de atividade dessas organizações. Por exemplo, quem está no ambiente industrial tem uma expectativa e talvez uma linha de planejamento de cuidados. Quem está no setor de serviço tem outros. Bom, e aí sem falar nas questões sociais. Mas veja, esse mapeamento refinado tem a ver com uma ansiedade que é provocada
pelo risco de um potencial problema de saúde, de contaminação, mas associado fortemente à questão colateral, que não é de saúde, mas que pode ter uma implicação direta com essa pergunta, é a questão econômica. Quer dizer, na medida em que a gente vê, da mesma forma que as empresas têm que pensar no retorno seguro das pessoas, eu acho que o Paulo Jorge pontuou bem isso, esse é um desafio para as empresas, sejam as pessoas que estão em home office e que estão em suas casas, sejam as pessoas naquelas empresas que continuam operando, né, e fazendo uma ginástica muito grande para operar com segurança. No caso do ambiente industrial, duas linhas de segurança. Uma prioritária, que é a saúde, e a outra a segurança industrial também. A gente, às vezes, esquece, mas veja, é um conjunto de coisas, e aí, resumindo, é o seguinte, nós temos uma ansiedade gerada pelo medo potencial, acho que o Paulo pontuou muito bem, ou seja, a gente está lidando com algo que a gente não sabe, a gente não conhece, isso gera um sentimento de paranoia permanente, e nós temos um outro efeito colateral, paralelo, complicador, que é detonador de todo esse processo de desarranjo psicológico, que é a questão econômica. Então, empresa, indústria, empresa, prestador de serviço, como é que eu volto? Eu volto para que mercado? De que tamanho? Tá? Qual é a minha perspectiva de retomar isso sem causar um prejuízo social maior? Então, tudo isso associado, é claro que o integrante, o empregado, ele incorpora isso no seu quadro de ansiedade. Eu queria só pontuar isso, que eu acho que isso o Bertrand, o Paulo, amplia, aumenta exponencial, de forma potencial o desafio do RH, de mapear isso com muita clareza, com muita serenidade, porque vai chegar uma hora também que isso pode acontecer. Tá? Você pode estar bem de saúde, mas, de repente, você vai ter que entrar num plano ou de negociação de uma nova forma de trabalho. Enfim, esses arranjos econômicos vão acontecer, mas o pior deles é a perda do emprego, digamos assim. Tá? Era só para reforçar o que vocês acabaram de falar. Érico, obrigado pelo reforço, e eu concordo em gênero, número e grau com as suas colocações. Você veja, a gente fez algumas pesquisas ao longo dessa situação, né? Já no início, lá no início do mês de maio, e lá se vai um mês, a gente tinha que 76% das empresas que a gente pesquisou cancelaram os aumentos salariais programados para o ano de 2020. Isso impactou 88% dos colaboradores que a gente entrevistou, né? 34% das empresas já tinham programado uma redução não voluntária do salário. Isso, em média, ficou ali entre 20% e 30%. Lógico que eu aqui não estou falando do impacto maior das pessoas que acabaram perdendo emprego. Nós temos grandes clientes que tiveram que, infelizmente, desligar os seus colaboradores por conta do setor em que estavam. Vocês sabem muito bem que o setor de turismo e hoteleiro foi profundamente impactado. Uma grande cadeia hoteleira que nós temos como cliente tem 6.000 hotéis no mundo inteiro. Desses 6.000, 4.000 hotéis estavam fechados até a semana passada no mundo inteiro. Então, isso foi um impacto tremendo. Isso traz para a cabeça dos líderes das empresas, traz para a cabeça dos gestores um grau de incerteza ainda maior, além de tudo isso que você falou, pelo próprio pânico do desconhecimento da doença. Então, isso é uma dinâmica que a gente vai continuar vendo, infelizmente, essa pressão ao longo do tempo. O Valdo colocou muito bem, as áreas de saúde ocupacional e recursos humanos têm que ter um olhar muito atento a grupos que, por algum motivo, ou tivessem alguma manifestação de doença mental antes, qualquer que seja o grau, pode ser o mais leve, ansiedade, eventualmente alguns já tiveram algum grau de síndrome de pânico, ou depressão, e eventualmente pessoas que não tinham, mas que nessa situação atual passaram a desenvolver sintomas. Essas pessoas têm que ser acompanhadas de perto, com conversas que têm que ser feitas de forma ativa, uma procura ativa
das áreas de recursos humanos e saúde ocupacional. Isso tem que ser uma parceria bem madura, que é para a gente poder acompanhar, isso é uma coisa muito importante. Por outro lado, eu queria dar o outro lado da moeda, né? Porque você tem razão também, Érico, porque a gente começa a ver matéria no jornal todo dia. Quantas e quantas pessoas vocês conhecem que já declararam que eu não vejo mais jornal, eu não leio mais jornal. Eu vi outro dia, o cara lê jornal e reza depois de ler jornal, todo dia. Eu acho que ele reza para se tranquilizar daquilo que ele acabou de ler. A gente está tendo um fenômeno mundial que se chama infodemia, né? A gente está tendo uma enxurrada de informações sobre os mais variados aspectos. Acho que ninguém que está nessa reunião, ninguém no mundo, imaginou que em algum momento fosse entender tanto de nome de vírus, de que é um vírus, o que é uma hidroxicloroquina, para que serve, para que não serve, porque ela dá impacto no coração. Acho que ninguém aqui imaginou isso na vida, né? Então, a gente está tendo um volume de informações econômicas, pânico, morte, né? Mas a gente não pode esquecer das coisas que são positivas nisso tudo, né? O Baldo falou uma. A gente mapeou o genoma desse vírus em menos de um mês que ele foi descoberto na China. Isso nunca aconteceu na história da medicina. Com isso, a gente conseguiu identificar a migração e as mutações desse vírus, que para quem faz planejamento de saúde pública é muito importante a gente ter. Ponto número 2, é bem provável que a gente tenha uma vacina em tempo recorde no mundo. Poucos anos atrás, se a gente tivesse que fazer uma vacina para cobrir bilhões de pessoas, essa vacina ia ter que ficar em teste clínico fase 3 por mais de um ano. A gente agora está vendo que o processo de fabricação de vacina mudou para dar mais segurança e você ter mais velocidade, inclusive, nas diversas fases para a produção. A gente deve acabar tendo uma vacina ainda este ano, a questão é quando ela chega em escala para o mundo. Vamos para o Brasil. O Brasil, o sistema de saúde privado, é o terceiro país em densidade de leitos de UTI por hospital do mundo. Isso fez com que nós tivéssemos a capacidade de enfrentar essa situação muito diferente da Espanha e da Itália, por exemplo. O país que tem maior número de CTIs por leito geral é os Estados Unidos no mundo, o segundo é a Alemanha, o terceiro é o Brasil. Nós temos um grupo de profissionais de terapia intensiva que é dos mais bem treinados e qualificados do mundo inteiro. Terapia intensiva no Brasil é muito avançada. Nós fazemos métodos de recuperação de pacientes. Na minha vida de medicina, eu era intensivista pediátrico, porque eu fiz pediatria, e a minha vida inteira dentro de terapia intensiva. E hoje no Brasil, quem trata adulto em terapia intensiva usa métodos de tratamento que poucos países usam, de tão avançados que são. A gente olha o número de mortes e casos do país, o Brasil é o segundo número de casos no mundo e amanhã seremos o segundo número de mortes. Número absoluto. Quando você relativiza pela população, por milhão de habitantes, número de casos, o Brasil é o 19º país. Número de mortes, o Brasil é o 23º país. A gente olha para as reportagens como se estivesse morrendo gente em todas as esquinas, com todo respeito. É óbvio que a gente tem que se solidarizar e é muita gente morrendo por uma doença. Mas quando a gente olha na relativização pela população, a gente tem um pouco mais de alento. É lógico que a gente está vendo notícia ruim, a gente tem casos próximos, familiares nossos, né? Mas tem uma coisa aí que a gente tem que lembrar que não tem só notícia ruim. A gente tem que começar a olhar um pouco para isso. E quando a gente começar a voltar para o trabalho, também tem que ter isso em mente. Precisa muito a gente comunicar para as pessoas que os planos estão bem feitos. Quando a gente voltar, as pessoas voltando ao trabalho que têm uma febre, tem que ter uma política de tratamento daquilo sem gerar pânico no grupo. Isso é muito importante, principalmente vocês, profissionais de RH e de saúde ocupacional. Não podemos ter pânico. Nós temos que ter a maturidade de desenvolver um projeto bem elaborado, pensando nessas questões. Como que eu vou lidar quando uma pessoa que chegou para trabalhar está com febre, ou então ele liga e diz, passei com febre hoje à noite e tive aí ontem. Tem que ter no nosso projeto, tem que ter uma medida de quando eu descobrir um infectado. Se a gente estiver todos usando máscara, distanciamento social, higiene frequente, é uma coisa que a gente faz. Se a gente, de fato, não tiver um plano bem feito e executado pelas pessoas, há a possibilidade de se gerar um pânico numa situação como essa. A gente tem uma empresa que é nossa cliente, que montou um plano, uma multinacional, montou um plano, boa parte do plano veio da multinacional, da sede dela, uma empresa europeia, e a gente aqui auxiliou em algumas coisas finais, né?
E quando a gente olha a execução, tem cartaz para tudo quanto é lado, falando das pessoas que têm que usar máscara, álcool gel em determinados ambientes. Distanciamento social é absoluto. As pessoas, inclusive nos transportes da própria empresa, se duplicou o número de viaturas que fazem esse transporte. E as pessoas chegam em alguns lugares para conversar com outros próximos sem máscara. Então, esse plano a gente tem que conscientizar as pessoas da necessidade de segui-lo com maturidade, exatamente para quando a gente tiver alguma coisa fora ou dentro do planejado, um novo caso, um novo sintomático, não gere pânico, não gere mais ansiedade ainda. A gente sabe exatamente o que fazer. Perfeito. Bom, nós estamos já com o tempo já esgotado. Tá? Eu queria abrir aqui para os nossos apresentadores, o Paulo e o Baldo, fazerem suas considerações finais, por favor. Baldo, faz aí que eu vou em seguida. Cara, eu acho que, na verdade, a gente está vivenciando uma coisa muito atípica. A gente tem que fazer o mais simples, né? Assim, acho que o bom é inimigo do ótimo, né? Então, a gente tem que trabalhar primeiro com uma questão de conscientização, né? Do ponto de vista de medidas preventivas, que acho que esse é o principal ponto. A gente precisa estruturar um plano que respeite todas as fases e todas as premissas que já estão identificadas. E a partir daí a gente contar com a interação do RH, da saúde ocupacional, para garantir que esse retorno seja seguro. A gente entende o momento crítico que a gente está vivendo, mas a economia não roda sem vida, né? Então a gente precisa entender isso. A vida tem que ser preservada, a saúde do colaborador tem que ser preservada para que a economia possa voltar a rodar, né, e acontecer. Então, eu acho que a gente unir forças, colocar um protocolo bem sedimentado, com todos os papéis e responsabilidades para cada fase, para que a gente consiga voltar de forma segura e para que a gente consiga fazer aos poucos a economia voltar ao status normal antes dessa pandemia. Acho que é isso. Mais uma vez, eu estou vendo, nós estamos aí com mais de 80 pessoas conectadas. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado, Bertrand, obrigado, Érico, obrigado, França, pelo convite, poder aqui estar dividindo nossas experiências com vocês. A gente está trabalhando muito, a equipe de saúde da AEL, que tem pessoas espalhadas por diversos dos nossos escritórios no Brasil e, obviamente, na região, América Latina e no mundo inteiro, a gente está trabalhando muito para poder ter a informação mais qualificada, a informação mais correta, para que a gente consiga apoiar as empresas. A gente sabe que esse é um momento difícil, sabe que é um momento diferente, sabe que é um momento não esperado, mas, como bem falou o Baldo, a gente tem que garantir a segurança de todos, o ambiente de trabalho para os nossos colaboradores, para os nossos colegas, e, a partir daí, a gente ter as tranquilidades que a gente precisa para saber como que eu volto a performar como empresa, como setor, como região, da maneira que eu performava antes. Essas calibrações, essas visões de respeitar as regionalidades é muito importante, tem que ser introduzido no plano, essa calibração e essa percepção de regionalidades. E, acima de tudo, a gente trabalhar com um objetivo maior, que é isso de preservar saúde e vida dos nossos colaboradores. Obrigado aí pela presença de todos. Nós te agradecemos, foi um prazer muito grande começarmos com o pé direito com essas brilhantes apresentações que vocês fizeram, muito ricas e também muito didáticas, tá? A propósito, Paulo, eu não sou médico não, tá? E foi muito interessante aprender com vocês. Tá? Então, os nossos agradecimentos a você, Paulo, tá? A você, o Baldo, por estar conosco, dividindo esse espaço conosco, contribuindo nessa compartilhamento de informações. Tá? Espero ver todos vocês na próxima semana. Nós vamos ter mais uma edição da nossa agenda no dia 15, quando então traremos o Paulo Emílio, né, que é o sócio fundador da Prospecta, para nos falar sobre o tema como tornar os nossos dias de pandemia mais leves e divertidos, né? Então, sim, vamos distensionar um pouco os nossos dias, é necessário também, tá certo? Foi um prazer muito grande estar com vocês, tá? Espero vê-los na próxima semana. Um grande abraço, um bom final de semana para todos e fiquem seguros. Parabéns, muito boa apresentação. Um abraço. Paz a todos aí. Bom fim de semana. Paulo, Baldo, maravilha, viu? Foi fantástico mesmo. Agradecimento enorme. A maioria das empresas que estão
aqui conectados com vocês de alguma forma. Somos todos aí clientes de vocês em alguma das linhas de negócios. E foi fantástico o presente que vocês nos deram hoje. Uma apresentação muito bem estruturada. Eu estou muito feliz aí por ter aceito o nosso convite. Sucesso para todos nós aí, viu? Érico, terminamos o primeiro dia, cara. E aí, vamos para os próximos? E aí, Bertrand? Parabéns aí, França. Obrigado, Agradecimento Bertrand. a todos. Obrigado, Vitor, os demais, Neisa. E só uma coisa, eu acho que não creio que vai haver problema, mas é nossa intenção disponibilizar a França, Bertrand, os demais, está sendo gravada essa palestra e a gente disponibilizar também no nosso site. Então, pensando nessa possibilidade. Um abraço a todos, muito obrigado. Hein? Tchau, Em nome da Cofic e das empresas do Polo, claro. Tchau. Bom final de semana.